Convido os irmãos, você que está vendo a gente nessa noite, a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. E diz assim a palavra do Senhor: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amém? Vamos orar? Deus, na tua presença nesta noite, é com gratidão que nós oramos, é com gratidão que nós clamamos ao Senhor e pedimos, Pai, fale conosco nesta noite, fale conosco nesta ministração. Nós estamos na dependência, única e exclusivamente na dependência do Senhor. Aqui não tem dependência humana de qualquer tipo de motivação, mas sim na dependência do Pai, aquele que instituiu o casamento, instituiu a família, aquele que tem cuidado de nós de uma forma natural, sobrenatural, de uma forma majestosa. Deus, nós clamamos ao Senhor porque entendemos que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Fala conosco, usa-nos, ó Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. A você que está nos assistindo nessa noite, a você que ainda vai ver essa live em sequência, eu queria pensar com você nessa noite o seguinte tema. Nós postamos aí em nossas redes sociais que nós vamos falar nesta noite sobre o marido ou a esposa que tenta mudar um ao outro. Como nós devemos fazer, como nós devemos proceder então dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal, quando a nossa esposa ou quando o marido tenta mudar a esposa, ou quando a esposa tenta mudar o marido a qualquer custo, de qualquer forma, ou a qualquer preço, ou a qualquer custo, tenta mudar o marido ou tenta mudar a esposa. Então, como nós devemos agir, como devemos reagir diante dessa situação? E falando com Deus, buscando de Deus o entendimento, uma palavra para trazer para você. Eu confesso que esse é um dos temas mais difíceis, uma das abordagens mais difíceis que nós trazemos nessas lives, que trouxemos para vocês. Eu queria compartilhar com você então o que Deus ministrou no meu coração, no nosso coração, para trazer para vocês esse recado. Quando alguém nos força a mudar, a nossa reação natural é de resistência. Toda mudança em nossa vida, seja em qualquer área que for, seja lá no trabalho, seja na sua casa, seja no casamento, quando vem diante de nós algo novo, algo que a gente não está acostumado, algo que a gente não está habituado, ou algo que você precisa, que você entende, ou deveria entender que precisa mudar, qual que é a nossa reação imediata? Nós resistimos. O novo traz para nós resistência. A necessidade de mudança traz para nós de uma forma imediata. A primeira coisa que nós pensamos, ou a maioria de nós pensamos, é que o novo, a necessidade de mudança traz resistência para nós, porque às vezes nós estamos muito bem acostumados, nós estamos numa zona de conforto, dentro do nosso casamento, dentro do nosso relacionamento, que isso traz para nós alguns choques de realidade, uma necessidade de se adequar a uma nova realidade, em que nós, na maioria das vezes, ou a maioria de nós, não estamos dispostos, e a primeira coisa que nós fazemos é resistir a esse novo, a essa necessidade de mudança. Acompanhe comigo. Mas então, não tem esperança para que meu marido ou minha esposa mude. Então, não tenho expectativa, não posso pensar, acreditar que o meu marido ou que a minha esposa vai mudar. Não, não é assim. Não vou conseguir mudá-lo? Não vou conseguir mudá-la? Como assim? Eu tenho tentado, eu casei há pouco tempo, e eu não vou conseguir mudar minha esposa? Eu não vou conseguir mudar meu marido? Já tem alguma coisa para mudar? Vamos pensar sobre isso nessa noite. Você pode influenciar seu marido, você pode influenciar sua esposa a mudança. Você pode sim influenciar, mas você não pode mudar. Você não pode. Mas você pode influenciar, e eu vou te explicar como você pode influenciar. Mas não vai conseguir mudar. Você não vai conseguir mudar o seu marido e a sua esposa, porque esse papel não é especificamente seu, marido e minha esposa, que me assiste neste momento. O papel de mudar o marido, o papel de mudar a esposa, ele não é seu. Como assim? Vamos
vamos nos aprofundar. Por quê? Porque mudar é uma decisão pessoal, mudar é uma escolha. Eu preciso decidir mudar. E eu só decido mudar alguma coisa no meu casamento se eu entender que aquilo que está proposto para mim naquele momento é melhor para mim. Então, mudar é uma decisão, mudar é uma escolha. Eu preciso escolher mudar alguma coisa que eu entendo que precisa ser mudado no meu casamento. Acompanhem comigo. Outra coisa que eu queria pensar com vocês. Então, se o seu jeito de ser não é bom para o seu casamento, e você não quer mudar, você não quer ceder, você não quer negociar, sabe que você tem uma grande possibilidade de terminar sua vida sozinho ou sozinha. Se o seu jeito não está funcionando no seu casamento, no seu relacionamento, saiba, se você não quer mudar, você tem uma enorme possibilidade, muito grande possibilidade de terminar sua vida sozinho, longe do seu marido ou longe da sua esposa. Outra coisa, vou te explicar por que você se comporta dessa forma, por que você se comporta assim, porque você tem tanta dificuldade em aceitar, dificuldade em mudar. Você e eu, nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas de nós. Como assim? Nós somos influenciados pelas 5 pessoas mais próximas de nós. Aí nós vamos pensar, quem são as 5 pessoas mais próximas de nós? É no trabalho, é na família, é o marido ou é a esposa? Quem é a pessoa, quem são as 5 pessoas mais próximas de nós? E nós somos o resumo, ou seja, nós nos comportamos, como um resumo das 5 pessoas que mais me influenciam. E eu vou te dizer quem mais te influencia. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu pai, é a sua mãe, é um colega de trabalho, é a sua amiga, crente ou não crente. São as 5 pessoas que você mais, talvez as que você mais convive, ou as pessoas que estão mais próximas de você. Então nós somos um resumo, nós somos o reflexo, nós nos comportamos como as 5 pessoas, ou um resumo das 5 pessoas que mais próximas estão de nós. E dessa forma, quando nós nos resistimos, nos comportamos dessa forma, nós estamos construindo muralhas, ou nós temos um coração de pedra. Ou seja, quando nós resistimos à mudança, nós acabamos em uma prisão construída por nós mesmos. Quando nós resistimos às mudanças, nós acabamos em uma prisão construída por nós mesmos. Outra coisa, 2 tipos de coração de pedra ou coração duro. Vou te explicar. Tem 2 tipos, não é só um só não. São 2. Um deles, aquele que nitidamente identificamos, aquele que nitidamente nós identificamos, não só o cônjuge. Quando a pessoa tem um coração de pedra e você percebe no dia a dia, não só o marido ou a esposa que está perto, que ela realmente não quer mudar por motivo nenhum. A segunda pessoa, ou o segundo tipo de coração de pedra, o segundo tipo de coração duro, você vai entender, aquela que vitimiza. Sabe quem é não? O coitadinho ou a coitadinha, ou aquela pessoa dentro do relacionamento que tudo ocorreu e ela é a vítima. Pode ser que ela acertou, mas ela é a vítima, ela se vitimiza. Coitadinha dela, coitadinha dele. Outra coisa, aquele ou aquela que entenda se você precisa de mudança. Eu vou te explicar algumas coisas, eu vou te mostrar algumas coisas agora. Se você precisa de mudança, você vai acompanhar comigo. Eu vou te falar, vou te mostrar algumas coisas. Se você entende que precisa de alguma mudança na sua vida, então, se alguma coisa que eu te falar, identificar com você neste momento, você acompanha comigo e preste bem atenção. Se algum desses itens que eu disser agora confrontar você, identificando que você precisa de mudança, preste atenção. Ouve uma a um. Primeiro, você tem orgulho? Você é egoísta? Você é inflexível no seu jeito de ser? Você é sempre defensivo ou defensiva? Você é sempre preso ou presa a um ponto de vista? Você é incapaz de perdoar? Já conseguiu aí identificar algum deles? Tem dificuldade de mudança? Se você tem dificuldade de mudança, algum desses pontos ou mais que um deles vão identificar você. Você resiste ou nega intimidade física? Falta de vontade de mudar? Nunca está errado
gosta de receber, mas não gosta de dar? Você está preso ao passado? Tem construído muralhas que seu parceiro não pode ultrapassar? Não é sincero, oculta os sentimentos? Costuma focar nos pontos negativos de seu parceiro ou de sua parceira? Raramente pede desculpas. Conseguiu identificar com algum deles? Tem mais. Não se importa com os sentimentos do parceiro ou da parceira. Não quer ouvir, ou você não é um bom ouvinte. Tenta impor mudanças ao seu parceiro. Tem uma opinião formada que é a única certa, é claro. Faz chantagens emocionais. Tenta controlar o parceiro ou a parceira. Usa, esse é o meu jeito, como uma desculpa para tudo. Não reconhece que precisa de ajuda com seus problemas pessoais. Usa palavras que magoam. Frieza e distância emocional. Não consegue se abrir e compartilhar com o parceiro. Se você se identificou com uma ou mais possibilidades dessa, eu quero dizer para você que você possui uma necessidade de mudança no seu casamento e no seu relacionamento conjugal. Portanto, a partir de hoje, a partir de agora, decida. Nós falamos que mudança é uma decisão, vem de nós, vem de dentro de nós, decida mudar. Até quando a síndrome de Gabriela vai ficar impregnada na nossa mente, ou na sua mente? Você sabe o que é a síndrome de Gabriela, né? O meu bisavô foi assim, então o meu avô foi assim, o meu pai é assim, e eu sou assim, e ponto final. Acabou, morreu aqui, não é assim? A minha bisavó foi assim, minha avó foi assim, minha mãe foi assim e eu sou assim. Então eu não preciso de mudar, tá bom assim, eu quero continuar desse jeito. Tá bom para mim do jeito que está. Outra coisa, no século XX, nós tivemos acesso a uma informação, que você vai concordar comigo, que o analfabeto do século XX foi aquele que não sabia ler e escrever. Sim ou não? Pare aí, pense um pouquinho. O analfabeto do século XX foi aquele que não sabia ler ou escrever. Agora eu vou te falar quem será que você não está nessa classe. Quem será o analfabeto do século XXI? É aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Eu vou repetir. Se o analfabeto do século XX foi aquele que não sabia ler e escrever, o do século XXI será aquele que não tem capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Como assim? Você aprendeu, de repente o que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, com quem te criou, com quem falou para você de casamento, não é aquilo que você tem hoje como uma verdade bíblica para o casamento. O que então eu devo fazer? Mudar. Se está na Bíblia, se é o que Deus está te falando, então a necessidade imediata é de mudança. É de fazer aquilo que está diante de você que a Bíblia está falando. É hora de você reprogramar, ou de você dar um novo significado daquilo que está no seu inconsciente, que você aprendeu há alguns anos atrás e que não está fazendo bem para você. E vou te dar uma notícia. Duas classes de pessoas se encaixam aqui. Uma que cresceu no lar cristão e a outra que não cresceu no lar cristão. Aquela que não cresceu no lar cristão tem uma grande possibilidade, uma possibilidade um tanto quanto maior, não é uma regra geral, mas acredita-se aí em torno de 80% a 90%, que você aprendeu muita coisa errada que você usa hoje no seu relacionamento conjugal, que você deve descartar. E você que cresceu num lar evangélico, nem tudo aquilo, você que nasceu num lar cristão, nem tudo aquilo que seu pai e sua mãe te ensinou, realmente está correto. De repente é alguma coisa que funcionava naquela época que hoje não funciona. Não tem a ver também com o que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia não muda, queridos. Não muda nunca. Então, eu queria pensar outra coisa com você, que o desejo de mudança dentro do relacionamento conjugal é uma prova de amor. Se você quer provar o seu amor para o seu marido, para a sua esposa, quando você entende ou quando você deseja mudar, você está provando o seu amor por ele ou está provando o seu amor por ela. Outra coisa, seu marido e sua esposa, se o seu marido, se a sua esposa é o seu desafio pessoal para melhorar, ou seja, ele vive com você, ela vive com você, sabe de suas qualidades, sabe de seus defeitos, comece a usá-lo como espelho para melhorar. Se o seu marido ou sua esposa, vou te explicar, se o seu marido ou sua esposa está mostrando para você o que você precisa mudar dentro do relacionamento, ele está sendo um espelho para você, um modelo para você, dentro daquilo que precisa ser mudado no relacionamento, comece a colocar em prática então. Comece a usá-lo como espelho.
Vocês são parceiros, queridos, são uma só carne. Nós, eu e minha esposa, você e sua esposa, você e seu marido são parceiros, são uma só carne, conforme Gênesis 2, 24 e Efésios 5, 31. Vocês não são, em hipótese alguma, em momento algum, adversários. Embora em alguns momentos nós sabemos que alguns casamentos, alguns relacionamentos, marido e esposa comportam como se fossem adversários dentro de casa. Vocês são parceiros dentro de casa. Então, se ela está falando para você, se ele está falando para você, está mostrando alguma possibilidade de mudança para uma melhora dentro do relacionamento, comece a imitá-lo. Comece a imitar esse modelo que está dando certo. Comece em você, ao invés de apontar erros e defeitos do seu marido e da sua esposa. Se você começar a mudar, se eu e você começar a mudar, 50% dos problemas no relacionamento conjugal está resolvido. Você fez sua parte. Se eu e você entendermos que nós precisamos fazer a nossa parte, então 50% dos problemas está resolvido. Você só tem a metade para resolver. Não fica mais fácil assim? Fica muito mais fácil assim. Pare de exigir que seu cônjuge mude. Pare de exigir. Não exija. Pare com isso de exigir que ela mude, o que ele mude. Entenda desde o início que você não vai conseguir isso. Você pode influenciar. Esse não é o seu papel. Olhe para você e pergunte assim: o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para mudar dentro do meu relacionamento e dentro do meu casamento? Outra coisa, o que eu preciso mudar? Coloque em prática, vamos colocar em prática aquilo que nós entendemos que nós precisamos mudar, aquilo que entendemos que nós precisamos melhorar dentro do nosso relacionamento conjugal. E olha que coisa bacana que eu vou te falar agora. Casais com abertura para mudanças têm cheiro de crescimento. Casais com abertura para mudanças têm cheiro de avanço. Casais com abertura para mudanças têm cheiro de progressão. Entenderam? Eu vou repetir. Casais com abertura para mudança têm cheiro de crescimento, crescem juntos. Casais com abertura para mudanças têm cheiro de avanço, eles avançam juntos. Casais com abertura para mudanças têm um sentimento, têm cheiro de progressão. Eles progridem juntos, eles avançam juntos. Precisamos ser flexíveis e estar sempre aberto às mudanças. Eu, marido, a esposa, nós precisamos sempre estar abertos a essas mudanças que são necessárias para o nosso relacionamento conjugal. Eu sei que eu estou falando muita coisa aqui nessa noite, falei algumas coisas que chocou, que foi de encontro a alguns, que chocou alguns maridos, algumas esposas, alguns relacionamentos como um todo. Eu sei que eu falei algumas verdades aqui, estou falando, Deus está ministrando ao meu coração, para você, algumas verdades que chocou muito, que vai chocar muito. Mas é nesse embate, nesse encontro de realidades, é que nós vamos entender o que nós precisamos mudar ou melhorar dentro do nosso relacionamento conjugal. Agora então, os maridos, algumas coisas eu queria falar para os maridos. Não é por força e nem por violência que eu e você vamos conquistar ou que vamos ganhar a nossa esposa. Não é pelo grito, mas pela forma de cuidar. Não é por força e não é por violência, não é no grito, não é querendo ser o machão a qualquer custo dentro de casa que você vai ganhar a sua esposa. Não é dessa forma, marido. É pelo amor que você mostra para ela. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e versículo 28. Efésios, capítulo 5, versículo 25 e versículo de número 28. Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia, nós vamos ler. Versículo 25 de Efésios 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo de número 28 diz assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, maridos, não é pela força, não é pela brutalidade, não é pela força do braço, não é pelo grito, não é querer sendo machão a qualquer custo que você vai ganhar a sua esposa. É amando-a como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Agora, as mulheres. Uma forma de ganhar os maridos, ou que os maridos entendam a possibilidade de alguma mudança dentro do relacionamento. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 4.
Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhas sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Mulheres, muitas vezes a forma de ganhar seu marido não é o tanto falar, e não é a forma certa ou errada de falar. Use a sua postura como mulher, como serva de Deus, como a mulher virtuosa de Provérbios 31 para ganhar o seu marido. O versículo 1 de 1 Pedro 3 vai dizer assim na parte B: se alguns não obedecem, alguns são os maridos, não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Pela sua forma de comportar, ganha o seu marido. Nós conhecemos aqui casais, conhecemos mulheres que oraram pelo marido mais de 40 anos, para que o marido estivesse junto com ela na igreja e cultuasse o Senhor junto a ela na igreja. Talvez você orou 1 mês, 6 meses, e isso ocorreu na sua vida, mas nós temos casos de mulheres que oraram muitos anos, e a forma dela se portar, a forma dela se comportar, não desistir em oração, fez com que o marido olhasse assim e falasse: nossa, que jeito legal, né? Dá para copiar esse jeito aí. Precisamos de algo ou de alguém, ou de alguma coisa que nos mostre onde precisamos mudar. E eu vou te dar algumas dicas sobre isso. E queria pensar com você também que todo homem quer ter ao seu lado uma mulher que esteja aberta às mudanças necessárias. E toda mulher quer ter ao seu lado um homem que esteja aberto às mudanças necessárias. Guarda essa para você, vai te ajudar no seu dia a dia, no seu casamento. Quando nós mudamos, ou quando você muda, quando eu mudo, tudo muda à nossa volta. As pessoas começam a perceber, entender o nosso comportamento, e nós começamos então a colher aquilo que a nossa mudança pessoal começa a refletir na outra pessoa. Então, quando nós mudamos, o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, o ambiente à nossa volta começa a perceber, entender e sentir a nossa mudança. Então, nós começamos então a colher os benefícios dessa mudança. O que eu tenho que fazer, então, o que nós temos que fazer para que isso seja uma verdade, para que isso seja real em minha vida? Peça a Deus que tire esse coração de pedra, de Ezequiel 36, 26, a parte A. Peça a Deus então que tire esse coração de pedra e te dê um coração de carne, um coração perdoador, um coração disposto à mudança, disposto a obedecer, que esteja preparado às mudanças necessárias para a vida, que esteja preparado às mudanças necessárias para o bem-estar do relacionamento conjugal. Além disso, a ação de Deus, ela exige parceria. Para que Deus age na minha vida e na sua vida, exige parceria. Quando Moisés, por exemplo, estava diante do Mar Vermelho, escute aqui que eu vou falar com você. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus disse para ele: Moisés, estenda a vara. E depois que então Moisés estendeu a vara, cumpriu aquilo que é o papel dele, aquilo que Deus mandou para ele, aquilo que é o projeto dele, é o propósito dele de estender a vara, Deus então cumpre o milagre. Eu quero dizer que o milagre é com Deus, estender a vara é com Moisés. O papel de Deus ele vai fazer, o nosso papel nós precisamos fazer. Então é necessário uma parceria nossa com Deus. Em João 2, de 1 a 11, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Quando então é mandado aqueles serventes encher as talhas, e daqui a pouco Jesus faz então o milagre, a multiplicação. Encher as talhas é com serventes, encher as talhas é comigo e com você. Encher as talhas é comigo, marido, é com você, marido, é com você, esposa. O milagre é com Deus. Então é preciso uma parceria, é preciso que nós entendamos que a ação de Deus na nossa vida exige então uma parceria. Transformar a água em vinho é com Deus. Não há mudanças na nossa vida como um todo que não exijam, que não tenha de nós constrangimento. Toda mudança, queridos, em todas as áreas,
todas elas. Agora nós estamos específicos falando de relacionamento conjugal, de mudanças. Toda mudança gera constrangimento. E o amor de Deus, de João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de João 3,16, ele nos constrange. Toda mudança tem constrangimento. Guarde isso, não esqueça. E eu vou também te encorajar e dizer para você que para cada fase dessa mudança, para cada fase da sua vida, você agora que já está em outro patamar, que ouviu essa live, que está dedicado, empenhado em colocar em prática aquilo que você absorveu nessa noite. Para cada fase de sua vida, Deus te dá novas ferramentas. Para cada fase de sua vida, Deus te dá novas perspectivas, novas formas de ver as coisas, nova forma de ver as pessoas, nova forma de ver o seu marido, novas possibilidades de ver a sua esposa. Você passa agora a não ver mais os defeitos, você passa a ver as qualidades. Quando você passa a observar que o seu marido, que a sua esposa, é um espelho para você e está mostrando para você algumas coisas que você está fazendo ou que eu estou fazendo que não deram certo, que não dão certo. Amém? Entendeu aí essa parte? E para nós finalizarmos, eu quero dizer para você novamente que casamento feliz é trabalho. É um trabalho contínuo e recompensador. Casamento feliz dá trabalho. É um trabalho contínuo, é frequente, mas ele é, além de tudo, recompensador. Amém? Eu quero finalizar com você nesta noite, antes de orar. Daqui a pouco a Riviane vai fazer o sorteio, a Adelir vai cantar e a Riviane vai fazer o sorteio. E eu quero contar uma história para você. Eu gosto de contar história e hoje eu vou contar só uma história para nós finalizarmos. Vou ser bem breve. Certa vez, um jovem rapaz, que tinha aproximadamente 20 anos de idade, criado em um ambiente legal, um ambiente familiar, porém este jovem, ele não servia a Deus genuinamente, ele não servia a Deus de coração, ele ia à igreja, mas não cultuava a Deus, não cultuava o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus também que é um Deus justo, o Deus que é um Deus que tem a possibilidade de perdoar pecados, e ele era preso em muitos textos bíblicos, sem, na verdade, uma concordância, sem um entendimento do que aquilo significava, porque alguém falou para ele, porque alguém mostrou para ele. E este jovem, então, aos 20 anos, conhece uma mulher cristã. Ele conhece uma mulher sábia, uma mulher de Provérbios 31, aquela que edifica casa, uma mulher virtuosa. Ele conhece essa mulher então e conhece, para a glória de Deus, se relacionar com essa mulher e começa a namorar. Ele começa então a namorar durante algum tempo e depois de quase 3 anos eles se casam. E essa mulher cristã sempre com seu comportamento, falando de Jesus para ele, apresentando o Deus de milagres, o Deus de promessa, o Deus de perdão, o Deus que é justo, apresentando esse Deus para ele, e aos 23 anos de idade, quase 3 anos depois, esse rapaz se casa com essa mulher cristã, com essa mulher de Deus. Passados mais algum tempo, por volta de 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois, esse jovem então envolvido, jovem casado envolvido num ambiente de igreja, ele começa então a frequentar a igreja, ele começa então se abster de algumas coisas do mundo, ele começa a ir para a igreja com essa mulher, ele começa a frequentar, e ali então ele é envolvido em várias atividades da igreja, e ele decide então aceitar a Jesus, aos 24 anos, quase 25 anos de idade. Esse jovem que foi programado mentalmente de uma forma, mas que ele não conhecia ainda esse Deus de milagres, esse Deus de aliança, Deus de promessas, esse Deus que cura, esse Deus que cuida, esse Deus de misericórdia. Então, no mês de maio, aos 25 anos de idade, esse jovem então resolve descer as águas e resolve começar então a seguir uma vida com Cristo. Antes disso, meses antes, ele aceitou a Jesus. No mês de maio então, esse jovem decide descer as águas e começar a servir ao Senhor, formar uma família, junto com a esposa, e ir com a esposa para a igreja e cultuar ao Senhor para a igreja. E este jovem, aos 25 anos, no próximo dia 30 de abril, ele vai fazer 40 anos de idade, 15 anos convertido, para a honra e glória do Senhor Jesus. É essa pessoa que vos fala. E a mulher que o incentivou, que o levou para a presença de Jesus, é essa mulher que está sentada aqui. Eu quero chamar ela.
chamar minha esposa. Como todos sabem, o nome dela é Riviane, e eu faço questão de frisar que é R de rainha, não esqueça, não é Viviane, é R de rainha, só os casados que entendem esse mistério aí, entendeu? Então esse jovem de 23 anos, envolvido na igreja, que se converteu pelo exemplo, pela postura da esposa, por uma mulher de Deus, uma mulher cristã, uma mulher serva do Senhor, está aqui falando para vocês e tem a possibilidade de levar a palavra do Senhor para você nesta noite. Então eu quero dizer para você, aquilo que é impossível para os seus olhos, hoje marido, hoje esposa, é possível aos olhos de Deus. É só uma questão de tempo. Talvez você tenha orado, marido, tenha orado, esposa, pelo seu marido, pela sua esposa, pela mudança dele, pela mudança dela. Comece em você a mudança, comece a observar o comportamento dele, né? Comece a observar o comportamento dela e deixa Jesus agir na vida de vocês, porque Ele age, Ele é o Deus que pode, Ele é o Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e que pode provocar todas as mudanças necessárias no seu casamento e na sua casa. Eu sou muito feliz ao lado da minha esposa, eu tenho uma família linda para a honra e glória do Senhor Jesus, e hoje, salvo na presença do Senhor, eu sou muito edificado pela vida dela, pela minha família, e estou muito feliz em estar aqui nessa live, tendo o privilégio de falar para vocês o recado de Deus nessa noite. Amém?